Pois é, senhores. Lamentavelmente, homens que deveriam estar preocupados com a situação real em que vivemos ainda teimam em ignorar o que está acontecendo e insistem naquela velha embromação de você ser um homem desenvolvido pessoalmente, como se isso fosse uma espécie de armadura que lhe livrasse de todos os problemas. Seja um homem de alto valor e você nadará em uma piscina de prazeres e o sistema não alcançará, pois você estará em completo domínio. Você é o leão dominante da savana. Eu quero deixar bem claro aqui, explicando, para quem ainda não entendeu, que quando eu critico algum conteúdo de algum produtor ou de alguns produtores, eu não estou tentando mudar a mentalidade do sujeito. Vocês têm que entender isso. Tem alguns que não compreenderam ainda. Acham que eu estou tentando mudar o que o cara está falando. Não. É claro que essa pessoa vai continuar falando o que ele fala porque ele depende dessa retórica. O que eu busco é alcançar alguns homens e alertá-los sobre essa narrativa. Eu quero que esses caras parem e pensem. Mas olha, sabe que cada vez mais homens estão se danando em todos os lugares? Então, essa conversa de homem de alto valor hoje em dia é conversa para boi dormir. Pois eu posso perder o meu emprego, bastando para isso uma mera vingança da minha atual ou ex-namorada ou esposa. Então, meus caros, se fosse só o caso desses produtores de conteúdo se lascarem, não seria problema. O problema está é que eles passam a conversa em muito homem inocente, que vão acabar pagando o pedágio. E depois esses mesmos produtores vão dizer que isso foi uma exceção ou que o cara não seguiu suas regras de homem com poderes magnéticos. Vejam esse absurdo aqui, essa decisão. Justiça nega reintegração e indenização a copiloto de aeronaves acusado de violência doméstica. Em decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, o juiz William Alessandro Rocha rejeitou o pedido de reintegração ao emprego e de compensação por danos morais decorrente da dispensa de um copiloto da TAM Linhas Aéreas. De acordo com os autos, o contrato foi encerrado sem justa causa. Embora a empresa negue, o julgador entendeu que o desligamento foi motivado por denúncias contra o trabalhador, que estava sendo acusado de agressão à ex-namorada. Porém, não foi considerado discriminatório pelo magistrado. Isso porque, quando os acontecimentos vieram a público, a companhia aérea informou em suas redes sociais que não tolera nenhum tipo de violência e que o profissional havia sido afastado como medida preventiva enquanto os fatos eram apurados. Quer dizer, já não se espera a condenação, já se afasta o homem já na hora. Não há presunção de inocência. Essa aí vocês podem esquecer. Foi pro ralo isso aí. Houve uma acusação, está afastado. E aí, aconteça o que acontecer.
Assim, o magistrado fala: estou convencido que a dispensa do autor foi motivada pelos escândalos em que este se envolveu em sua vida privada, especialmente as graves acusações de agressão à mulher, pois o seu desligamento ocorreu alguns dias após a mensagem. Bom, aqui eles não falam que graves acusações são essas. No entanto, o magistrado esclareceu que, ao contrário do que sustentava o profissional, a dispensa não foi discriminatória. Vejam só. A Ré, a empresa, é uma grande empresa e, assim como qualquer empresa, precisa zelar pela sua imagem. Embora o empregado possa fazer o que quiser, desde que lícito, em sua vida privada, é certo que o autor se tratava de um autoempregado, um copiloto de aeronaves, de forma que a sua imagem estava, de certa forma, vinculada à imagem da empresa. Com isso, o julgador avaliou que a conduta do homem tornou insustentável a relação contratual, pois a sociedade estava associando o comportamento do aeronauta à companhia, o que por certo causou prejuízos de imagem à Ré, justificando a sua decisão de dispensar o autor. Quer dizer, imagine, o cara, ele leva anos para se tornar um profissional de pilotagem de aeronaves. E aí, num estalar de dedos, numa medida protetiva, ele perde tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? E vamos continuar aqui analisando. Agora eu entro. Muito bem. Agora eu quero fazer alguns questionamentos. Primeiro, a qual sociedade a empresa e o magistrado se referem? A um grupo de mulheres que deve ter reclamado? E não pensem que é preciso uma multidão de mulheres reclamando para colocar de joelhos qualquer diretor, gerente, executivo de empresa privada ou pública. O poder feminino, reparem que eu estou deixando de usar aos poucos poder feminista. Eu usando o poder feminino, porque nós já não estamos mais lidando com feministas militantes de crachá apenas, mas com a maioria absoluta das mulheres, intoxicadas. Então esse poder feminino alcançou tamanho poder de coação que coloca medo em todos. Basta 10 mulheres em uma empresa de 80 funcionários para vocês verem que elas colocam fogo no parquinho. Essa sociedade a qual a empresa e o magistrado se referem não representou uma comoção geral da população. Pois essa notícia eu nem tinha visto em noticiário nenhum. Eu recebi de um comentário de um sujeito aqui no canal. Ou seja, empresas e judiciário estão sendo pautados não por suas próprias decisões, mas pela pressão simplesmente de mulheres. Especialmente se na questão estiver uma mulher envolvida. Porque eu duvido que o copiloto seria demitido por ter dado uma surra em seu vizinho homem. Segundo, o homem ainda é acusado, quer dizer que não houve condenação transitada em julgado. Não há uma sentença definitiva. Mas entramos na era do pré-julgamento. Lógico, caso tenha como suposta vítima uma mulher. Terceiro, a pauta da violência doméstica está chegando ao mesmo patamar de crimes como
homicídio, roubo, sequestro e outros crimes que causam extrema preocupação na população. Não se surpreendam se o sistema cada vez aumentar mais as penas para casos de violência doméstica e outros imbróglios envolvendo mulheres como vítimas. Quarto, caso seja comprovado que o homem seja inocente, a empresa irá contratá-lo de volta? Acho que não. Isso tudo quer dizer que aquela extensão da Lei Maria da Penha, que eu comentei esses dias, aquele projeto, essa extensão já está sendo implantada em certos casos. Nesse caso, a pendenga era doméstica, mas respingou no trabalho particular do homem. Há casos de demissões cada vez mais comuns. Há casos em que o candidato a um concurso é barrado por ter tido apenas uma passagem na Lei Maria da Penha. A banca vê a sua vida pregressa e diz que ele não é apto a assumir tal cargo. Há casos de prefeituras que não estão contratando mais homens que tiveram complicações com violência doméstica e por aí vai. Ou seja, não basta mais a punição. É preciso tirar os meios de subsistência do homem. Aí eu fico pensando naquela história de ressocialização de presos. Onde que ficou isso? A ressocialização serve desde que não tenha uma mulher como suposta vítima. E o mais assustador é que em muitos casos não é preciso nem condenação definitiva. Basta uma medida protetiva que foi expedida. Aí vem os caras e dizem que é só você casar com a pessoa certa. Até onde vai o charlatanismo desses caras eu não sei, mas parece não ter limites. Tudo pelo vil metal. Então, senhores, eu faço a minha parte. Nesse tempo que eu estou aqui, eu trouxe todo tipo de desconstrução possível. Surgiram canais muito bons que sumiram, que tinham uma pegada nesse estilo. E o que está virando é uma meleca de narrativas. Mas eu estou fazendo a minha parte, senhor. Eu tentei acelerar o processo. Creio que já atingimos milhões. Não quer dizer que eles vão se inscrever em nossos canais. Mas eu já acredito que milhões de homens já estão cientes dos problemas judiciários e de aturação de mulheres intoxicadas no casamento, aporrinhações, ameaças. Então, estão sabendo que elas estão blindadas. Então, milhões de homens já sabem disso. Então, caso queiram insistir, pelo menos já sabem o que pode lhes acontecer. Era isso aí, pessoal. Até mais.